Hi people, bem-vindo ao Comunicar-se, esse podcast que veio falar de comunicação, que é algo que eu amo tanto. E eu queria falar de um assunto um pouco delicado hoje. Hoje a gente vai falar de saúde mental e a comunicação e o que tem de interligado nesses dois assuntos. É importante eu começar esse podcast falando que se você tem e precisa de alguma ajuda, de alguma forma, e se sente que esse podcast talvez vai ser pesado para você, pula esse episódio. E liga, aqui na Austrália temos o Lifeline, que ajuda pessoas na Austrália e falam sobre saúde mental. Então, se você estiver sentindo qualquer coisa e quiser conversar, você sabe agora que tem essa linha aí, que é a Lifeline, que pode te ajudar. Eu vou deixar o contato aqui também. O que nós vamos começar falando hoje, eu sei que é um assunto de uma reflexão muito profunda e você já deve ter passado por esse sentimento de solidão. O que é a solidão? A solidão é uma emoção humana que afeta milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo e que tem me afetado nesse momento da minha vida porque eu me mudei de cidade. Eu já tinha me mudado de país, que foi um impacto muito grande, e agora eu me mudei de cidade, eu quis vir morar numa cidade menor. A solidão, ela independe de quantidade de pessoas que está ao seu redor. A solidão, o estado, esse estilo de vida mais solitário, ele pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E independente de você ter milhões de pessoas ao seu redor, muitas vezes a gente se sente sozinhos naquele momento. Então, por que eu trouxe esse tema hoje de saúde mental? Porque eu acho bem importante a gente falar sobre a nossa comunicação e a saúde mental. Quando eu tô um pouco mais quieta, para baixo, introspectiva, em uns dias que eu não quero conversar tanto, eu não vou conseguir ir lá na rede social, na social media, e ficar postando a minha cara e ficar falando várias coisas lá para vocês. Quando eu sinto que eu tô no momento que eu tô mais para baixo, que eu tô mais depressiva, que eu tô mais triste, que eu tô mais ansiosa, eu sempre antes de fazer antes de me comunicar de qualquer forma, antes de fazer um vídeo, eu penso sobre isso. E eu tenho essa honestidade de dizer para mim que não, hoje eu não tô muito bem, eu tô num dia mais triste, é um dia mais difícil, não quero colocar minha cara na rede social e não coloco. É importante a gente também se aceitar e aceitar o que a gente está vivendo. Aceitar que o que eu estou vivendo agora é difícil, que é tudo novo de novo. E nesses últimos 5 anos na Austrália eu já tinha criado uma certa rede de apoio de amigos lá em Sydney. Então agora entender também que agora é tudo novo. Então o desenvolvimento de muitas vezes, de uma depressão, de algumas doenças fisicamente comprovadas, né, dentro desse período de vida solitária por um longo prazo, muitas vezes acontecem. E como a gente tem vivido hoje nesse mundo digital, muitas pessoas trabalhando do online, né, trabalhando de casa, cada vez mais o ser humano tem se isolado. E isso não é bom, isso não é positivo. Então, eu vim falar sobre como é importante a gente estar bem para que a gente consiga se comunicar bem e quanto é importante também a gente, quando não estiver bem, não precisar se comunicar, que é algo muito pouco falado. Muitas vezes, muitos autores, muitas pessoas que eu conheço falam, mas se você não tá bem, coloca a cara lá e trabalha sua oratória e tudo isso. Mas, na verdade, nós sabemos que não é isso que a gente gostaria de fazer. Então, seja honesto com você e veja por esse lado também, de hoje eu não tô bem e não quero postar, então tá tudo bem não postar, tá tudo bem não aparecer, tá tudo bem ficar por alguns dias vivendo essa solidão, esse estado de espírito, né, essa sensação que muitas vezes tá ali conosco. E quando eu me mudei para cá, é uma área regional, então eu tô morando numa área regional da Austrália. O que isso significa? São áreas que o governo foca em dar o melhor para essas cidades para ver se mais pessoas vêm morar aqui. Então são cidades em crescimento, que precisam de mais trabalhadores, que precisam de mais pessoas morando. Então o governo ele dá
bastante incentivo aqui nessa região. Foi um dos motivos que eu vim. Qualidade de alimentação, as frutas, verduras, você vai no mercado, você consegue comprar frutas e verduras locais, de pessoas locais. Então, isso ajuda muito, né? Eu falo que isso é energia natural do universo, assim, um alimento saudável. Eu sinto que a qualidade de vida tem sido muito boa e muita gente me falava coisas ruins de áreas regionais da Austrália, né? Ah, mas você vai pro meio da Austrália, deserto, e vai ser calor, e vai ser frio, e não vai ter comida, e não vai ter água, e vai faltar isso, vai faltar aquilo. Eu já ouvi isso tantas vezes que eu nem sei se eu nem sei contar quantas vezes eu ouvi essa história. Mas não é isso que eu vejo aqui. Não é isso que acontece. A gente tem tudo que Sydney tem. Então eu não tô sentindo falta de necessariamente de nada, eu estou sentindo falta das pessoas, de me conectar com as pessoas. Essa comunicação que a gente tem no online é diferente da comunicação que a gente tem no físico, principalmente para a linguagem corporal, que muitas vezes a gente não utiliza. E quanto mais sozinho nós estamos, mais nós vamos parar de trabalhar a nossa comunicação. Eu percebo isso no meu inglês. Minha comunicação em inglês já deu uma diminuída do que estava. Por quê? Porque eu tenho ficado muito sozinha. A gente precisa desse contato humano, desse trabalho de realmente treinar nossas habilidades. E como que a gente treina a comunicação sozinho? Eu ensino muito isso, eu sempre falo das possibilidades de treinar a comunicação sozinho. Você pode treinar a comunicação sozinho. Eu estava estudando sobre esse assunto para trazer para você. E aí estava estudando e vendo, observando que tem alguns estudos de 2019 que falam que a solidão está associada a vários efeitos negativos na saúde, tanto física como mental. E depende da idade. Qualquer pessoa, independente da idade, já tinham vários riscos que estavam sendo relatados. Por exemplo, muito mais drogas, álcool, pode ter depressão, pode aumentar o risco de suicídio, pode ter um Alzheimer que está muito mais forte. Também podemos criar esse comportamento antissocial mesmo, esse comportamento de que quando nós temos que ficar com outro ser humano, a gente meio que fica perdido, sem saber o que fazer, sente incomodado de estar ali presente. Isso tudo vai gerando doenças. E principalmente porque a nossa capacidade cerebral ela fica alterada. O Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos, eles têm uma revista, né, chamada Nature Communications. E aí, em 2020, eles começaram a pesquisar e eles conseguiram provar por raio-x e vários exames de ressonância magnética do cérebro que o cérebro se altera, modifica para pessoas que estão em um estado solitário por longo período e para pessoas que sentem que tem uma boa socialização, que encontram a comunidade, que fazem atividades com outras pessoas. Eles conseguiram provar as diferenças no cérebro das fibras nervosas e do hipocampo, principalmente para as pessoas que estão muito solitárias. Então é uma reflexão importante, porque se a gente pensar que a nossa comunicação, a natureza do ser humano, a nossa comunicação, ela precisa do outro, o diálogo, a conversa, nós precisamos do outro. E muitas vezes a gente fala, mas a gente tem o outro no online. Nós temos sim o outro no online. Mas será que só o online é suficiente? Será que com essa reflexão você poderia pensar talvez na possibilidade de um híbrido? Eu vou chamar de híbrido, vocês sabem o que é híbrido. O híbrido, um pouco do trabalho, sim, da forma online, um pouco do seu contato social real com as pessoas. É uma reflexão muito importante e parte de mim vem pensando muito nisso porque eu tenho me sentido muito sozinha. Nessa mudança, eu tenho percebido como tem sido diferente para mim estar sozinha e ainda mais distante das pessoas que eu amo. E quero deixar para você uma frase. A frase é: a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Arthur Schopenhauer. E como eu estava dizendo sobre o cérebro, essa rede padrão que tem nessas feixes de fibras que a gente tem no cérebro são responsáveis pela lembrança do passado,
pensamentos sobre o futuro, reflexões sobre o presente. E então, segundo esses pesquisadores, a estrutura e a função dessas redes possibilitam a pessoa ter ou não essas lembranças, essas memórias. E pessoas solitárias, elas vão tender a usar muito mais a imaginação, as memórias e as expectativas sobre o futuro para superar o isolamento social. Então, por isso que essa região fica mais ativa em quem é solitário. Mas isso não quer dizer que isso seja saudável. Ao contrário, muitas vezes isso quer dizer, o que está no estudo é que isso quer dizer que não deveria talvez tanto essa área estar ativa quando outras áreas poderiam estar ativas. Então o que eu faço é tentar criar uma nova rotina. Eu crio rotina com pessoas ao meu redor. O que isso significa? Tenho buscado ter novos hábitos. E nesses novos hábitos é criar uma rotina nova em um lugar novo, que envolva pessoas. Então eu tenho buscado conhecer os business locais, conhecer artistas locais. E nas músicas, tem uma vez por semana, eles falam aqui que é o open mic, que é o microfone aberto para todas as pessoas da comunidade. Então é muito interessante ir e ouvir uma música das pessoas locais. Tem um grupo de meditação e yoga que acontece no parque. Melhora a ansiedade, a depressão. A meditação é uma outra estratégia que é incrível, porque a meditação te ajuda a realmente respirar, se sentir mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado, mais confiante. Outra estratégia que eu tenho usado é me alimentar muito bem, então comer frutas, verduras e vegetais, do que eu posso, sabe, com o que eu tenho agora. Dormir bem, passo uma hora ali de leitura de um livro, ouço um podcast que eu gosto. Então acho que isso tem ajudado também. E muitos estudos falam sempre sobre os exercícios físicos, né? Como o exercício físico ele ajuda a reduzir o estresse, ele ajuda a sua mente viver daquele momento, a sensação de bem-estar, os hormônios do prazer, da felicidade. E isso reduz a depressão e a ansiedade. Encontrar com pessoas, criar conexões reais com pessoas reais. Conversa com pessoas de confiança, porque você vai estar trabalhando a sua comunicação, a sua articulação, sua dicção. Quando a gente fica sem falar por muito tempo, as nossas pregas vocais são músculo também, os nossos lábios são músculo, nossa face é cheia de músculo, nossa laringe é cheia de músculo. Então, se você não estimula esses músculos, saiba que você está tendo uma habilidade que está sendo ali, eu falo que é atrofiada, né? Tá ficando fraca. Os músculos vão ficando fracos. Também tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é para mim o melhor remédio de qualquer solidão, que é ir para um parque onde tem cachorro. Cachorro, gato, animais de estimação das pessoas. Todas as vezes que eu encosto no animal, eu me sinto feliz. Brinca com ele, passa a mão nele, né? Os animais ajudam muito e eles combatem qualquer solidão, assim, eles dão muito amor para nós. Então o animal também é uma ótima, ótima, ótima pedida. Esse foi o podcast de Mental Health, que a gente está trazendo a comunicação e a solidão. Espero que você tenha gostado desse tema. Eu estou organizando e pensando aqui em criar um grupo para pessoas que se sentem solitárias em qualquer lugar do mundo que você esteja, em qualquer lugar do Brasil. Se você mora no interior, se você acha que se sente muito sozinho, muito solitário, se você tá ficando mais velha e sente que tá ficando muito em casa, né, depois que parou de trabalhar, vamos fazer um grupo. Eu tô pensando em fazer um grupo e a gente se encontrar uma vez por semana, conversar, meditar juntas, falar sobre. Muitas vezes a gente tem a gente coloca bloqueios sobre falar com honestidade sobre as coisas, quando a gente na verdade deveria falar. Quando a gente fala, quando você consegue colocar para fora em palavras, tudo fica menor, tudo fica mais claro até para você. Então, tenho certeza que esse grupo pode te ajudar, esse grupo pode ajudar pessoas que estão nos interiores da Austrália como eu tô, e saiba que nós estamos aqui para se ajudar. E que com certeza nós podemos ajudar uma outra com essa conversa, criar o vínculo de amizade ali nesse grupo e melhorar esses impactos, principalmente que a solidão nos traz, compartilhando uma música legal, um vídeo bonito,
ler um livro juntos. Então, eu acho que essas ideias podem melhorar e eu espero de vocês. Se você se interessa e quer participar desse grupo e sente que pode auxiliar alguém nesse momento, vamos falar comigo lá no Graça e Fono pelo Mundo, meu Instagram. A gente vai conversar, a gente cria esse grupo e eu acho que vai ser bem legal compartilhar essas ideias, momentos, esse tema e refletir sobre isso e falar sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Esse áudio podcast vai ficar disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e também vou deixar no YouTube para caso você queira ver o vídeo, porque tem muitas pessoas que gostam. Então também tá no YouTube. Muito obrigada por você ter vindo até aqui, ter ouvido todo esse podcast. Obrigada e até mais, até o próximo episódio.